Pelo sinal da Santa Cruz de nossos inimigos, livrai-nos, Senhor Deus nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, hoje neste dia 3 de janeiro, queria propor como inspiração para a nossa meditação cotidiana a primeira leitura da missa de hoje. Primeira leitura essa que é um trecho da primeira carta de São João, mas especificamente começa no capítulo 3º, versículo 22, e termina no capítulo 4º, versículo 6º. Leia o texto. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo. Por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Muito bem. Então, diante desta leitura da primeira carta de São João, nós podemos como que encontrar dois grandes temas. O primeiro tema, que é como começa, aliás, a leitura, é aquele da importância de viver os mandamentos, de como a nossa própria experiência de ter a nossa oração escutada, de nos sentirmos na presença de Deus, está conectado à vivência dos mandamentos. E esses mandamentos, mais do que falar dos 10 mandamentos ou de outras práticas, São João, neste trecho da sua primeira carta, deixa claro que o que significa viver os mandamentos é basicamente crer em Cristo e depois viver o amor mútuo. Então, o estar na presença de Deus, o saber que a minha oração vai ser eficaz porque realmente eu estou em comunhão com Deus, está diretamente ligado, é isso que nos ensina São João, a professar. Ele diz especificamente aqui no nome de Jesus Cristo, e a gente já vai ver o que significa na prática,
E ao viver esse amor, como Jesus nos ensinou, que também vamos ver aqui o que significa isso em concreto, né? Porque a gente fala, amar é tão importante, é preciso amar o próximo. Isso não precisa nem ser cristão para entender. Inclusive, né, a máxima chamada regra de ouro da ética, da moral, que é fazer com os demais aquilo que eu gostaria que fizessem a mim mesmo, não é uma realidade exclusiva do cristianismo, não é um ensinamento original do cristianismo ou do judaísmo. Né? Várias religiões, várias filosofias, talvez elaborando de um modo diverso, mas essencialmente pregam a mesma coisa. Então, quando nós falamos da necessidade de amar o próximo, esse amor mútuo, que é, poderíamos dizer, a síntese de todos os mandamentos de Deus para nós cristãos, tem um significado muito concreto, que é olhar para Cristo e entender como ele amou e como ele nos ensina a amar, mas já veremos isso. E a segunda parte da leitura de hoje nos coloca num outro tema, ou nos propõe um outro tema importantíssimo, que é aquele de estar atentos a tudo o que nos desvia da verdade. O que São João vai identificar com o termo anticristo. Então, o que ele faz é alertar contra o perigo do anticristo. E diz, olha, é preciso estar atentos. E já vamos ver também, concretamente, o que significa, né? Porque a palavra anticristo, para nós, até por motivos, né, de algumas publicações ou filmes ou, né, reelaborações da cultura popular da figura do anticristo, nós imaginamos sempre, né, esse indivíduo demoníaco que engana e que se apresenta, né, quase como um sinal apocalíptico. E óbvio que se nós pensamos que o anticristo se resume a essa ideia, né, de um sujeito concreto, né, que vai enganar todo mundo, a gente pode realmente cair quase que de uma forma contraditória nas garras do anticristo, porque a gente está se preparando para se defender de um anticristo que não é o verdadeiro anticristo, ou não como o anticristo realmente se apresenta. Né? Então, daí a importância disso que São João nos ensina na segunda parte da leitura de hoje. Mas vamos lá. Vamos começar, primeiramente, né, com a questão dos mandamentos, a importância de viver os mandamentos. Né? A leitura começava, né, com essa afirmação, que é uma afirmação peremptória, né, quer dizer, assim, que não deixa lugar a dúvidas e que deve nos fazer levar a sério o que vem em seguida. Né? Porque afirma São João, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Está falando de Deus. Porque guardamos os seus mandamentos. Então faz como que essa ligação direta. Viver nos mandamentos de Deus significa ter a garantia de que qualquer coisa que vamos pedir será escutada. Aqui já, atenção, né, preciso fazer um alerta, que é o seguinte, a gente pode pensar, opa, então aqui, né, eu tenho uma garantia. Se eu fizer tudo certinho, né, se eu cumprir todas as normas, né, Deus vai ter que conceder tudo o que eu quero. Né? Em primeiro lugar, quando é que fala-se de pedir, né, não se pode ter no horizonte a ideia, e que às vezes nós pensamos assim de Deus, hein? Atenção, que Deus fosse como o gênio da lâmpada mágica, né? Como o gênio ali da lâmpada do Aladim.
né, que eu dou uma esfregadinha na lâmpada, aí sai o gênio e fala, ó, você tem 3 desejos para realizar. O que você pedir vai acontecer. Bom, não é isso. Deus não é o gênio da lâmpada. Então, quando se fala aqui que Deus vai nos dar tudo aquilo que pedimos, não é nesse sentido. Não é no sentido de realizar os nossos caprichos. É algo muito mais sério. E é por isso mesmo que está ligado à questão dos mandamentos, porque aquela pessoa que realmente vive os mandamentos, nem sequer vai passar pela cabeça dela, justamente porque ela vive os mandamentos e está em comunhão com Deus, em fazer pedidos ridículos. Ou ficar achando que Deus não me escuta, porque o que eu peço a Ele, Ele não me concede, mas justamente porque eu estou pedindo o que não devo pedir e peço o que não devo pedir porque eu não estou vivendo nos mandamentos de Deus. E aí, São João, em seguida, vai falar. Este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Vamos lá. Primeira coisa, acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus não significa outra coisa senão, por um lado, reconhecer que ele é Deus que veio nos visitar, que é o meu Salvador, que é o Senhor da minha vida, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a luz do mundo, que é a ressurreição e a vida. Todas aquelas afirmações que nós encontramos nos evangelhos, que ele mesmo falou de si, ele que nos deu a conhecer a sua identidade mais profunda. Só que acreditar não significa simplesmente dar um assentimento genérico, abstrato, para uma verdade que, no final das contas, não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Explico. Muitas das realidades que nós acolhemos como verdadeiras, por exemplo, as coisas que a gente aprende na escola, muitas delas a gente não vai fazer experiência direta. Então, quer dizer, se, sei lá, vamos pensar na estrutura do átomo. Nem todo mundo vai ter acesso a um microscópio atômico para poder saber realmente como é a estrutura de um átomo. Mas os professores falam, enfim, há toda uma razão para acolher aquele testemunho como verdadeiro, então eu aceito aquilo como verdade. Em certo sentido, é um ato de fé. Embora aqui a gente não está falando de fé religiosa, porque é óbvio que no caso da ciência isso depois pode ser verificável e há livros que comprovam e tudo, enquanto que a fé religiosa sempre vai permanecer no horizonte de um testemunho que nem sempre vai ser verificável do ponto de vista empírico. Mas enfim, mas de qualquer maneira, o que eu quero aqui dizer é que eu acolho como verdade uma coisa, mas que na minha vida concreta não vai fazer a mínima diferença. Né? Porque se a estrutura do átomo, que você tem os prótons, os elétrons, os nêutrons, se aquilo é de um jeito ou de outro, na minha vida concreta não faz a mínima diferença. Né? Então, aceitar isso, para mim, é algo que não cria nenhum tipo de compromisso. Acreditar em Cristo, no testemunho em relação a Ele, ou seja, acolher que Ele é Deus feito homem, que é o meu Senhor, que é o Salvador da humanidade, isso deve ter um impacto direto na minha vida. E é disso que se trata aqui. De acolher essa verdade e fazer com que essa verdade possa dar forma ao meu agir, ao meu pensar. Então, isso é o primeiro mandamento, né, que fala aqui São João. Crer em Cristo. Então, colocar Cristo realmente como uma realidade que está configurando a minha vida. E depois o amor mútuo, como ele, Jesus, nos ensinou. E como é que Jesus nos ensinou a amar? Falávamos antes que o amor não pode ser uma abstração também, né? Assim, fazer bem ao outro, altruísmo. O amor cristão não é simplesmente altruísmo. Não é simplesmente filantropia. Embora também suponha, sim,
uma dimensão filantrópica e suponha, evidentemente, uma dimensão altruística. Mas o amor cristão tem como parâmetro o amor que Cristo nos demonstrou. E ele mesmo fala, a gente pega no Evangelho de São João, inclusive, na última ceia, Jesus diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos amou dando a vida. Jesus nos amou demonstrando o que significa amar o inimigo. Jesus nos amou demonstrando que amar significa dar a outra face para ser esbofeteada. Nos mostrou que amar significa entregar tudo, sem reservas, sem medidas e sem condições ou contrapartida. E aqui está, queridos amigos, o grande desafio. Porque, tendencialmente, o nosso amor está marcado por uma expectativa de retribuição, uma espécie de comércio. Eu dou para receber. E esse amor de que nos fala Jesus, que nós devemos ter realmente como meta e devemos procurar a cada dia viver, pedindo a graça e o auxílio, porque sozinhos não somos capazes, é bem verdade também. Mas é esse. Então, não, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo. Sim, mas você faz isso sem esperar nada em troca? Você faz simplesmente porque o amor te impulsiona a fazer isso ou porque você espera um obrigado ou você quer se sentir melhor? Porque, afinal, quando eu dou para quem não tem, eu me sinto quase que uma espécie de sentimento de superioridade. Não, não pode ser assim. Então, buscar essa pureza no amor, lembrando também aquilo que São Paulo nos ensina na carta aos Romanos, no capítulo 5º, versículo 5º, que ele diz: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, o amor também é o fruto dessa ação do Espírito Santo. Então, como é que eu cresço no amor? Não é só me comprometendo, é também rezando, pedindo a graça ao Espírito Santo. E depois, a segunda parte da leitura, que nós hoje estamos aqui meditando juntos, nos fala deste alerta contra o anticristo. E quem é o anticristo? Não é de falar de quem, de uma pessoa. O anticristo é um conjunto de coisas, de realidades, de pensamentos, de pessoas também, que são obstáculo para que vivamos aquilo que São João falava antes, ou seja, viver os mandamentos para estar em comunhão com Deus, para ter as minhas preces atendidas e estar em comunhão com Deus, que é acolher Cristo como Senhor da minha vida e viver o amor mútuo, o amor entre os irmãos. Então, tudo aquilo que me impede de viver isso é o anticristo. E São João fala, olha, o anticristo já está aí. Já está aí. Por um lado, são aqueles que vêm com doutrinas estranhas. Na época dele, eram os que afirmavam que Jesus, o Cristo, ele não tinha vindo na carne, ou seja, não tinha uma verdadeira humanidade. Isso era um pouco pela mentalidade grega, que, por influência do platonismo, de modo especial, tinha uma verdadeira repulsa a toda a realidade material. De fato, Platão afirmava que o corpo é o cárcere da alma. Então, tudo aquilo que era corpóreo era inferior, era desprezível. E, portanto, segundo essa mentalidade, pensar que Deus se fez homem era algo absolutamente inaceitável. Não, Deus se apresentou em forma humana,
Deus se manifestou na aparência de homem, mas não, assumiu uma carne mortal? Não, impossível. Imagina, isso repugna a natureza divina. É porque a carne é uma coisa ruim, o corpo é uma coisa ruim. O que vale é o espírito. E na fé cristã, não. Deus criou o mundo. O mesmo Deus que criou a alma, criou o corpo. E, portanto, tanto a alma quanto o corpo são bons. Que uma das grandes críticas, né, que se pode fazer, por exemplo, a ideia da reencarnação é essa, porque contradiz a bondade do corpo. Né, porque o corpo não vale nada, você vai mudando de corpo, né, durante as suas encarnações, porque o corpo não vale, o que vale é a alma. Né. Então, o mundo material nada mais é do que uma prisão. Né. Então, que tipo de Deus, se a gente parar para pensar, faz o exercício de lógica, né, que tipo de Deus cria um mundo inteiro, um universo material, simplesmente para punir? Mas a gente para pensar, esse Deus, chamá-lo de pai é difícil. Né? E nós não. Né? O mundo é bom. O universo é bom. Tanto é assim que, aliás, no livro do Apocalipse também, escrito por São João, esse mesmo São João da carta, né, vai falar, né, no final dos tempos, não da destruição do mundo, mas da transformação, da purificação final deste mundo. Né? Mas o que vai acontecer é a ressurreição, ou seja, que o corpo vai voltar a existir, sim, já não mais marcado pela doença, pelo envelhecimento, pelos limites que hoje a matéria está submetida, né, mas vai ser sim um corpo. Vai existir sim um mundo de uma matéria transformada, mas de uma matéria. Então isso é muito importante. E tinham aqueles que negavam tudo isso. Aí João fala, isso aí é um anticristo, por exemplo. Hoje, quais são os anticristos? Talvez os que, né, pregam um Jesus light. Né? Um Jesus que, né, permite tudo, né? Pode tudo. Não tem, olha, não tem limite para nada, não tem regra. O importante é amar. Só que isso é tudo uma falácia. Porque muitas vezes o amar é amar os meus próprios interesses, amar o que me convém. Né? Não é aquele amor que a gente estava falando antes, que é um amor exigente, um amor incondicional, né? Mas é um amor daquilo que eu gosto, né? Daquilo que, no fundo, nada mais é do que os meus desejos, muitas vezes até, né, não muito nobres. Não pode ser isso. Então, atenção, né, ao anticristo. Porém, São João também fala o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo. Essa afirmação cheia de esperança e de confiança. Porque eu dizia, o anticristo pode se manifestar de várias formas. No meu próprio interior, né? Eu tenho várias manifestações na minha vida do anticristo. A gente pode chamar de pecado, o pecado original, por exemplo. Né? Ele não deixa de ser um anticristo sempre presente em mim. Né? Todas as coisas de Deus, a gente sempre está cansado, sempre está indisposto. Né? Quando tem que rezar, sempre vem preguiça. Quando tem que ir para a missa, né? Sempre tem 1000 razões para não ir à missa. Agora, para outras coisas, nossa, que disposição. Se a gente parar para pensar o tempo que a gente perde, às vezes, né, nas mídias sociais, é muito mais do que o mínimo que a gente poderia dedicar a Deus em oração. Né? Para dar um exemplo. Enfim, então isso é o anticristo. E a gente está atento, porque está aí. Mas nós vencemos porque somos de Deus. Deus é nosso Pai, Ele não nos abandona. Então, também é preciso, e assim concluímos já essa meditação de hoje, né, saber discernir os espíritos. O espírito de Deus do espírito que é do mundo. E como é que eu vou discernir isso? Simplesmente, né, colocando na balança do Evangelho. Né? Essas ideias realmente correspondem ao conjunto daquilo que Jesus ensinou.
corresponde ao que a igreja ensina, porque a igreja é essa comunidade guiada por aqueles que são os sucessores de quem Jesus mesmo escolheu e colocou à frente da comunidade para que servissem de guia e de referência para discernir aquilo que ele realmente ensinou. Então, isso que estão falando aí é o que o Papa está ensinando? Ah, não é. Então, isso é o anticristo. Então, ter esse critério forte para que possamos realmente estar em comunhão com Deus, para que possamos estar fortes no Espírito Santo, para que vivamos os mandamentos confessando Cristo como Senhor da minha vida, para que possamos amar realmente, não porque eu sou capaz, porque eu sou egoísta, mas porque o Espírito Santo me dá essa força, esse amor que não vem de mim, mas vem do próprio Deus. E assim encontremos a felicidade, e assim encontremos a plena realização nas nossas existências. E assim possamos a cada dia saber que a nossa vida não é uma vida medíocre, não é uma vida mais ou menos, não é uma vida de quem vai empurrando com a barriga, mas uma vida de quem se sabe herdeiro de todas as coisas, de quem se sabe filho de Deus, de quem se sabe chamado à vida eterna na felicidade que não tem medidas. E que assim seja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.